Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Learning for Life da BD. Meu nome é Janaína Silva, sou Medical Affairs e hoje tenho a honra de conduzir essa sessão aqui com duas super profissionais da área de oncologia. Meninas, obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Eu vou apresentar então a doutora Vilani, vou pegar minha cola para não perder nenhum detalhe. Doutora Vilani é cirurgiã pediátrica do Hospital Erastinho, em Curitiba, e do HC do Paraná. É especialista em oncologia, possui uma ampla experiência em acessos vasculares, ministra e atua com o catéter SPIC, além de ser palestrante nacional e internacional. Doutora Vilani, que orgulho, muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez, é um prazer conversar sobre terapia infusional com vocês. Que ótimo. Bia, quero te agradecer também e apresentar minha colega Bianca Almeida. Bianca é enfermeira, pós-graduada em Oncologia e Hematologia pelo Hospital AC Camargo, possui MBA em Gestão de Saúde, muitos anos de experiência na área assistencial e gerencial em Oncologia, todos os anos dedicado na área hospitalar, possui 9 anos de atuação na linha de acessos vasculares, realizando assessoria técnica, aulas, cursos, capacitações. A mulher é multifacetada. Atualmente está como coordenadora de marketing clínico em acessos vasculares na BD Brasil. Bia, super bem-vinda. Ah, valeu, Obrigada. Jana. Hoje, pessoal, o nosso tema são impactos clínicos e econômicos do PIC em oncologia. Uma bomba. Vou soltar aqui e vocês que vão falar. A gente tem um olhar, muitas vezes, só sobre a qualidade da assistência e acaba esquecendo um pouco sobre os impactos clínicos e como eles geram impactos econômicos. E eu queria começar, então, nossa discussão aqui. Como é que a gente reflete, doutora Vilani, olhando para os nossos indicadores, como é que a gente faz essa reflexão para o impacto clínico na nossa assistência? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico de como está sendo, né? Para depois a gente tentar ver a impactação. Por exemplo, se o paciente está usando acesso periférico, ele está tendo atraso de colocação de catéter, porque o hospital não tem possibilidade de horários de sala cirúrgica para se colocar um catéter de porte. Lembrar que isso pode ser trazido de uma outra maneira, por exemplo, com a implantação de um catéter de PIC nesse paciente, que vai ser tão eficiente quanto um catéter de porte, e ele não vai precisar ir para uma sala cirúrgica, obviamente estamos falando em adultos, em adolescentes, em que a gente consegue fazer numa sala de procedimento, até mesmo à beira-leito, se o paciente estiver internado, e isso acaba trazendo uma maleabilidade maior de fluxo de cirurgia para o hospital, que muitas vezes a colocação do catéter acaba impactando no centro cirúrgico também. E isso pode trazer um grande benefício, não só para o paciente, mas com a rotatividade hospitalar. Então, você consegue fazer isso num ambiente ambulatorial. Isso certamente vai trazer um impacto de qualidade de tratamento. Hoje se fala muito na experiência do paciente, né? O que ele trouxe para si em relação ao tratamento que ele teve. Então, se ele não teve atraso da colocação, isso vai acabar impactando positivamente. E isso é um dado importante, econômico também para o hospital. Em termos de viabilidade, eu acho que é uma questão de processo, que seja com SUS ou com planos de saúde, de viabilizar que isso seja minimamente rentável. Não estamos nem falando lucrativo, né? Quando a gente fala que não já não tem um prejuízo, principalmente quando a gente fala de SUS, a gente já está numa categoria bastante avançada. Monitorar é preciso, Bia. Então, Sim. essa é uma regra que a gente não tem como fugir. E tem muitas instituições ainda que você pergunta alguns indicadores e os profissionais, né, ainda dizem, eu não tenho esse indicador, a gente não monitora isso. Tem como a gente olhar para o impacto clínico sem algum indicador? Não, o indicador ele ajuda a gente a ver esse retrato, né? É ele que consegue mostrar os resultados realmente pra gente. E às vezes tem muita instituição que só coletam indicadores aqueles bem básicos, né? E às vezes isso também não te dá com tanta eficácia o que você poderia estar vendo muito mais além, né? Como a gente hoje nota muito a falta, por exemplo, de um indicador de obstrução, e que é um indicador tão importante
e que muitas vezes tem uma instituição que não valorizam, que não fazem essa coleta, né? Fazem aquela básica, né, de infecção, voltada para acesso vascular. Então, o entendimento, acho que entender por que de coleta, né? Por que a coleta de indicador, o impacto que a coleta causa faz diferença. E ela tem que ser eficaz, ela tem que ser correta, né? Hoje a BD já possui um aplicativo que te ajuda nisso, assim, a BD já pensou isso para ajudar nossos clientes. Fala mais sobre né? isso. Você gosta desse tema, Eu gosto. né, Jana? Que é o Informa. O Informa, ele ajuda nessa gestão. Essa é uma parte importante de gestão mesmo de dados, que reflete o que o médico está fazendo, o que o enfermeiro, o técnico de enfermagem está lá na ponta com o cliente. Então, o Informa é um aplicativo de gerenciamento de indicadores que ele é automatizado, eles simplesmente vão alimentando os dados nesse aplicativo e você consegue... E nem é só da área de enfermagem, a BD foi até um pouquinho mais além, para ajudar mesmo os nossos clientes. E ajuda, né? É um bom tempo ali economizado, de não precisar ficar nas análises ali, né? Sem dúvida. E é um ponto importante porque o indicador é uma retroalimentação para a nossa melhoria. Então, se eu tenho indicador, eu consigo medir o impacto clínico, eu consigo ter outras tecnologias, a gente consegue melhorar a terapia intravenosa do paciente com outras ferramentas, porque tudo que eu não meço, eu não sei E é tá nele que a gente acontecendo. identifica onde melhorar, né? Onde recomendar, onde implementar. Como que eu vou... Não é simplesmente falar, hoje eu vou melhorar aqui na obstrução. Não, o Precisa de indicador uma série histórica, né? Sim, Para acompanhar isso. de você entender qual o setor, qual o lugar, qual o problema, porque daí é o diagnóstico que a Vilene falou, né? Vamos entender de onde que está surgindo o problema. Sim, sem dúvida. Não é uma tarefa fácil, né? Não. A gente diz, é importante, é necessário, mas não é uma tarefa fácil. O que você enxerga, doutora Vilani, assim, quais são os principais desafios para a gente monitorar esses indicadores e conseguir mensurar o impacto clínico da assistência? Eu acho que muitas vezes a gente consegue mensurar economicamente, no Brasil principalmente, né? No exterior é uma realidade um pouco diferente, a gente consegue mensurar economicamente o custo de algo, né? Então, o custo do catéter, o custo material, mas a gente não mensura o custo geral, o custo da hora da enfermagem, o custo de quanto ele ocupou aquela sala, são custos que estão agregados, mas que muitas vezes a gente não consegue mensurar. Então, quanto custa a hora de uma pessoa, né? Quanto custa a hora que aquele paciente está naquele local. O processo de custo é muito mais amplo do que realmente números, né? O catéter custou tanto, eu usou tanto disso. Eu acho que hoje ainda a gente tem uma visão muito primária de custo. É um custo muito reduzido material, à realidade, a gente ao material. E muitas vezes a gente está com material que talvez seja mais caro, né? Independente do que a gente esteja falando, que seja de catéter ou de qualquer outra coisa, mas o que ele vai trazer às vezes, se você olhar todo o entorno, o custo daquilo foi menor do que você imaginava. Porque aquilo trouxe um benefício, trouxe aquele paciente menos vezes para o hospital, trouxe menos complicação. Então, se o paciente não complicou uma vez, uma complicação, as pessoas às vezes não têm noção quanto custa uma complicação. Uma trombose, uma infecção. O uso do antibiótico, né? Esse custo é muito alto, né? Então... às vezes, se a gente tem um produto em que ele tem um custo maior, mas que ele reduz, ainda que seja uma complicação paga tanto, né, de outros custos, e a gente ainda não consegue hoje. A gente tem muita dificuldade de mensurar o valor agregado das coisas, né? A gente vê muito em cima de custo. Isso custa tanto, esse custa tanto, então esse é bom, eu compro esse que tem esse preço, esse eu não gosto porque tem esse preço. A gente acaba ficando com o preço do material e não consegue mensurar o valor do processo. Sim. Que esse deveria ser o grande objetivo. E às vezes o valor do processo é difícil de mensurar também por falta até de notificação, né? Teve uma flebite, a pessoa às vezes não consegue identificar ou não notifica essa flebite. Mas o impacto até é meio silencioso ali, né? Ele está acontecendo. Uma medicação está sendo indicada para tratar aquela flebite. Sim. O leito está ocupado. O leito está ocupado. Um catéter teve que ser trocado, um extravasamento ocasionou. E é um impacto, às vezes, silencioso.
né? E às vezes por falta até de notificação efetiva, né? E aí a educação vem Também. e faz essa diferença, né? Faz essa diferença. Vocês que viajam o Brasil, outros países e conhecem diversas práticas e instituições, devem concordar comigo que hoje não há uma instituição no mundo que não se fale em sistema sustentável, otimização de recursos, economia. E os profissionais da saúde tiveram que reaprender essa linguagem, que a gente é muito focado na linguagem assistencial, cuidado, qualidade. E hoje o profissional da saúde está inserido no impacto econômico. Como é que você defende esse procedimento, esse catéter, diante da assistência? Então, a gente teve que mudar um pouco o nosso mindset em relação a isso. E eu queria perguntar para vocês, Bia, como é que você acha que a gente traduz o impacto clínico para impacto econômico, que é o cenário que nós, hoje, profissionais da saúde, estamos sendo inseridos? Cada vez mais esse tema econômico vem sendo colocado, né? As operadoras, acho que estão cada vez mais atuantes em relação a isso. O SUS ganhou uma visibilidade gigante, acho que nesses últimos anos que a gente teve. E conseguir identificar realmente o impacto de uma complicação, o que isso gera, o custo que isso gera e que pode ser evitado, é muito forte, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala, e voltado muito para a terapia intravenosa, a gente tem vários exemplos positivos de boas práticas realizadas através de um diagnóstico, de você conseguir entender realmente onde que está o problema, implementar boas práticas e ter um resultado muito positivo economicamente, né? De você, hoje, né, um tema muito atual, né, que é o salário da enfermagem, e que há um impacto da gente pensar, nossa, eu tenho que manter a minha equipe ali para eu manter a qualidade, mas os custos aumentaram, de onde eu posso conseguir mexer nisso, né? E se a gente tira custos invisíveis, esses custos silenciosos, e com boas práticas a gente consegue evitar eles, mas com dados, por isso que os dados são importantes, para você conseguir entender da onde que está sendo, da onde que está saindo esse custo. Onde a torneira está aberta. Aonde que a torneira está aberta, onde que você precisa atuar para você tirar esse custo. E às vezes até ter uma rentabilidade, por que não, né, disso daí? A gente tem bons exemplos hoje já que a gente poderia citar, de certa forma, para falar. Você percebe, doutora Vilene, na sua prática, essa inserção do impacto econômico cada vez mais próxima do profissional da saúde? Ah, sim. Antigamente, a gente tinha esse material que podia, material que não podia, ou a gente tinha muito negócio, isso é caro, mas a gente não sabe o quanto que era. E às vezes o caro não era caro. E a gente falava, o benefício que isso vai ter não é caro, né? Porque o caro é muito relativo. E eu acho que o importante para a gente ver o impacto econômico é a gente ter série histórica também. Porque quando a gente vai implementar alguma coisa nova que vai agregar um custo inicial, assusta, né? Nossa, a gente vai aumentar em tanto. Aí, se você consegue mostrar que com aquilo você reduziu alguma complicação com a sua série histórica, talvez você mostre que aquilo não é um valor que nem existe, em verdade, e que na verdade aquilo saiu barato ou até menos do que o gasto que você estava tendo, você está economizando. E inicialmente aquilo te causa um impacto, né? De que você vai agregar um custo e de repente aquela agregação de custo vai te trazer uma economia. Então não é só importante a gente ter a visão econômica do que está sendo feito, mas a série histórica. Então como é que eram os nossos dados, o que a gente gastava, com a entrada de pode ser um produto ou você mudar por alguma coisa que seja com uma tecnologia melhor, você saber que talvez aquilo não seja um custo. Sim. E olha como a base influencia, né? Se a gente indica corretamente lá no tema que a gente falou de planejamento, você evita às vezes de usar 10 catéteres periféricos, tentativa em um único paciente, que você poderia estar colocando um único PIC, por exemplo, um único catéter, né? O impacto que isso gera, até de glosada, a operadora obviamente fala, não, são 10 para 1, em 30 minutos isso foi utilizado, se pagaria facilmente um catéter. Sim, né? A base tem que ser muito bem fortalecida, o planejamento tem que ser muito bem feito.
E nosso discurso tem que estar voltado para isso, né? Sim. E como esse paciente enxergou esses 10 abocados. A gente não pergunta para ele, né? Deveria perguntar. E se nós estamos falando de hospitais onde se tenha um conceito, né, de hospital de melhor qualidade ou de plano de saúde que dê uma assistência que exijam uma qualidade superior, ele vai sair no prejuízo, porque esse paciente vai se queixar, esse paciente talvez não volte àquele serviço. Não. Então é um impacto econômico que vai vir por trás, talvez não imediatamente naquele momento, mas aquilo vai vir, porque o paciente não está satisfeito com o atendimento que ele está recebendo. E isso ele vai deixar de receber. Esse impacto econômico a gente não consegue mensurar, Não mas a gente consegue. consegue prever. Sim. Né? Uma assistência ruim, com toda certeza, vai deixando a desejar a população em si. Se isso for muito frequente, E coitado do paciente oncológico, né? Porque ele precisa, ele necessita, né? Como que ele fica sem uma terapia intravenosa? Né? Às vezes ele nem precisa de forte quimioterapia, mas ele tem uma analgesia para ser feita, ele tem dor, então ele precisa de um acesso. Todo mundo é impactado. O PIC trouxe um olhar, uma mudança no cenário econômico diante dos acessos vasculares. Você mencionou bastante sobre isso, sobre o tempo de sala, anestésicos, que hoje o PIC traz essa boa prática da gente conseguir inserir um catéter à beira-leito, no domicílio. E isso também gera um impacto econômico, né, Bia? Não só para a instituição em relação a materiais, quanto também a hora homem, o profissional que está ali inserindo. Muito, né? A facilidade de à beira-leito é muito prático. E da agilidade também, né? A Vilani, que é cirurgiã, pode falar, complementar, mas de você marcar uma sala, de você agendar isso no centro cirúrgico, de você ter uma equipe de anestesia, de você ter um cirurgião, de você ter uma equipe de enfermagem. É muita gente necessária para aquilo. E a passagem de PIC à beira-leito com um enfermeiro ali passando, né? Ou um médico passando. É muito mais rápido, é muito mais ágil, você utiliza muito menos recurso, muito menos tempo, é muito mais tranquilo, né? Esse impacto econômico é visto, doutora Vilani, pela gestão da instituição? eu acho que ainda tem uma dificuldade de mensuração em relação a isso. Ainda a gente está baseado muito no valor de produto, valor de compra dele, não no valor agregado, mas no valor de compra. Mas a tendência hoje já é de enxergar de uma outra maneira, né? De enxergar um custo maior, um custo de todo o processo operacional e não somente do produto que vai ser usado. A gente vê hoje que já tem uma movimentação para se ver o custo hospitalar, o custo do procedimento e não o custo do material. Sim. Mas ainda a gente está engatinhando, está muito acho, inicial, muito primário, muito cru. E muito difícil da gente conseguir enxergar. Então, aparece, mas a gente não consegue palpar aquilo para a gente provar que talvez uma coisa que pareça mais caro não seja. Né? A gente ainda está muito baseado no eu tenho 2 produtos para comprar, esse custa tanto, esse custa tanto. A gente ainda está muito primitivo nisso. E às mas vezes tem a uma operadora tem movimentação, esse pensamento, Sim, né? A operadora tem. ela olha e fala, não, esse daqui é só esse valor menor, ele vai atender. Sim. Sendo que esse é muito maior. E esse acesso à operadora é importante. Essa educação também para a operadora é importante. Sem dúvida. Dela conhecer o produto, conhecer a tecnologia, saber por que aquela tecnologia agrega tanto valor. Entender essa indicação com o perfil do paciente, né? O Com paciente certeza. Os oncológico. auditores precisam entender isso, né? Faz diferença. Fica aí uma dica para um próximo podcast, quem sabe. Meninas, obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Tenho certeza que esse podcast vai ser super relevante para todos os profissionais aí que nos assistem. Obrigada, doutora Vilani. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Bia. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom esse momento com vocês. Que bom. Pessoal, nos vemos no próximo. Até lá. Tchau.